os pés do mensageiro que anunciam a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anunciam o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Podemos ficar sentados e a gente vai continuar a catequese bíblica que a gente tem feito a partir do primeiro livro de Samuel. Quem tem acompanhado desde a concepção de Samuel, o nascimento, a sua vocação, e agora ele está exercendo a sua missão. Samuel é uma espécie de profeta e de sacerdote, e era conhecido na sua época como sendo o homem de Deus. Então chamavam-no de o homem de Deus. E era aquele que fazia a mediação entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. No capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, a gente viu a grande discussão de Deus com Samuel, ou melhor, de Samuel com Deus, quando o povo pediu um rei. O povo quer um rei, porque o povo está dizendo que quer ser igual a todas as outras nações. Todo mundo tem um rei, nós também queremos ter um rei. Deus disse a Samuel: mas eu sou o rei deste povo, estão me rejeitando. Diz ao povo que o rei vai oprimir, vai explorar, vai cobrar impostos, vai explorar as filhas de vocês vão ser transformadas em perfumistas. Mas o povo insistia: nós queremos um rei. Até que Deus disse: Samuel, permite que este povo tenha um rei. O primeiro rei foi Saul, já desagradou a Deus. Na leitura de hoje já vai escolher o segundo rei, que é Davi. Não sei se vocês prestaram atenção, qual era a cidade de Davi? Belém. Jessé, com os seus 8 filhos, moravam em Belém. É importante a gente prestar atenção, porque lembram onde Jesus nasceu? Em Belém. Porque José era da descendência. Então Maria veio da descendência de Davi, juntamente com José. E no tempo que Jesus nasceu, eles precisaram fazer o recenseamento na cidade da origem deles.
Por isso que voltaram a Belém, porque a origem deles está, o tronco está em Davi, o rei Davi. Samuel diz assim: mas se eu for ungir Davi e Saul souber, ele vai me matar. Deus dá um jeito. Deus dá um jeito. Diz assim: vai lá para um almoço, oferecer um sacrifício, leva o óleo para ungir o que eu vou escolher. Vocês lembram que na leitura, quando chegou o primeiro filho alto, forte, bonito, Samuel disse assim: com certeza é este. Deus disse: não é esse. Imediatamente a leitura vai dizer: o homem julga pela aparência, Deus vê o coração. E julgar pela aparência, então, hoje é só o que a gente faz. Quando a gente olha para a pessoa, a gente já escreve na testa da pessoa o que a gente acha que a pessoa é, o que a gente acha que a pessoa fez. Porque a gente vai julgando e às vezes até já condenando. Então Deus, o homem olha pela aparência, Deus vê o coração. E assim o segundo filho, o terceiro, e até chegar o sétimo filho, e Deus não disse: é este. Ainda tem outro filho por aí, tem um mais novo que está pastorando as ovelhas. Era Davi. Quando Davi chegou, o Senhor disse: é este, unge. Sempre me chama a atenção as coisas de Deus feitas em segredo. Em segredo. Não foi uma festa, a unção do grande rei, do maior rei, que ficou para a história, o reinado mais importante, o reinado de Davi, foi ungido ali. E outra coisa muito importante é que diz: a partir daquele momento, o Espírito de Deus habitou em Davi. É por isso que depois ele vai enfrentar Golias, e todas as ações que ele vai fazer, enquanto ele se manteve fiel, a mão de Deus estava com ele, o Espírito de Deus estava com ele. Só depois do pecado de Davi, um grande pecado que ele cometeu, é que ele sofreu a punição pelo pecado que ele cometeu. Trazendo para a nossa vida essa história, o que Deus fez com Davi, ungindo com óleo, tornando rei, acontece conosco no dia do batismo da gente. No dia do nosso batizado, a gente é ungido também. E a gente é chamado a ser sacerdote, profeta e rei, porque em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, nós nos tornamos tudo isso. Inclusive, o Espírito de Deus está conosco também. Enquanto a gente se mantém na fidelidade, nós vamos agindo de acordo com o Espírito de Deus. Mas quando a gente envereda pela desobediência, pelo pecado, pela ganância, por tudo aquilo que nos afasta de Deus, então a graça se distancia. Aliás, somos nós que nos distanciamos da graça. E quando a pessoa se distancia da graça, cai na desgraça. Quer volte para Deus, que a graça, o poder de Deus volta para a gente também. Então, hoje, a partir de Jesus, todos nós reinamos com Deus. Cada ação boa que a gente faz ao outro, a gente está reinando com Deus. Cada perdão que a gente faz ao outro, nós estamos reinando com Deus. Ou seja, estamos colocando em prática o seguimento de Jesus. Então, o que Davi foi, nós também somos. O reino de Davi é eterno, e o teu reino não terá fim, disse também Deus a Jesus. Este menino será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Nós somos seguidores e servidores deste reino, somos importantes. E como igreja, nós somos então sinal de salvação, a presença da salvação no mundo. Concluindo,
Só lembrando o que o Evangelho nos diz hoje, nós somos mais importante do que qualquer lei. A pessoa é mais importante do que qualquer lei. O homem foi feito, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quando os fariseus ignoravam que no dia de sábado, os discípulos com fome, passando no meio de um roçado de trigo, começaram a quebrar espiga de trigo e comer, eles ignoraram. Ora, estavam com Jesus. Jesus precisa lembrar o que Davi fez. Comeu os pães dos oferecidos em sacrifício, que somente o sumo sacerdote poderia tocar. Ali estava alguém maior do que qualquer sumo sacerdote. E nós servimos e seguimos ao Messias, este Messias que nos coloca no centro. Ele nos coloca no centro. Nós somos mais importantes do que qualquer requisito da lei, porque a lei foi feita para proteger o homem e não tornar o homem escravo da lei. Portanto, continuemos a Santa Missa. Vamos pedir então a Nosso Senhor que escute as nossas preces. Cada um veio aqui hoje, cada um sabe como veio aqui. E como Deus vê o coração, Ele sabe como está o coração de cada um. Vamos agora ficar de pé e juntos vamos então elevar ao Pai do céu as nossas preces comunitárias. Após cada invocação, a comunidade responderá